Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do componente de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Eveline Cruz, estarei com vocês aí nesses minutinhos apresentando algumas coisas interessantes, um conteúdo bacana, mas eu não estou sozinha, eu tenho os intérpretes de Libra aqui comigo, que é o Rafael e a Cauene. Tudo bem, pessoal? Bom, antes de começar a conversar com vocês, eu vou me descrever, fazer minha descrição. Eu sou uma mulher com estatura de média para baixa, branca, tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos estão presos num coque, uso óculos e estou com uma blusa marrom clara, uso calça jeans e bota, nós estamos na atividade 2 da sistematização, do nosso componente hábitos sustentáveis, do aprofundamento de ciências em ação. Vamos seguindo por aqui, ver os objetivos da aula de hoje, que é retomar conceitos e temáticas desenvolvidas na unidade 2, do componente curricular hábitos sustentáveis e entender índices de saneamento do Brasil. Então nós vamos rever algumas coisinhas aí da nossa aula anterior e vamos focar aí em alguns dados importantes do saneamento no Brasil, tá? Está aí as habilidades e os eixos temáticos, que norteiam a nossa aula de hoje. Os eixos estruturantes, que são a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Antes da gente começar a passar esse conteúdo, peguem um caderninho de anotações, não deixe só para o cérebro, o cérebro já tem muita coisa para armazenar no decorrer do seu dia, não deixe que ele lhe pregue uma peça, pegue um caderninho, um lápis, uma caneta e faça os seus apontamentos para que você anote suas dúvidas, os pontos que você achou interessante, para retornar essas anotações em um outro momento, tá? Então vamos lá. O que a gente conversou aí na aula anterior? Eu estava acompanhada aí das professoras Priscila e Sumaia, Então nós entendemos que o esgoto sem tratamento gera doenças, Demos exemplos aí da hepatite, da febre tifoide, doenças entéricas, verminoses. Então, o tratamento de esgoto nos cursos d'água, ele causa aí muitos malefícios à saúde, é um problema sério de saúde pública. Aprendemos as etapas do tratamento de esgoto, nós vimos também rapidamente ali como ocorre a coleta de esgoto e o tratamento, na ET, na estação de tratamento de esgoto. Refletimos sobre o nosso papel na geração de resíduos, o quanto que a gente consome, não consome, a gente tem condição aí de separar os nossos resíduos em casa, ou numa empresa, se você trabalha numa empresa ou na escola, temos condições? Temos, E conhecemos um pouco aí sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós vamos ver muito daqui para frente, alguns detalhes, não vai dar para estudar toda a política, é um artigo bastante extenso, mas nós veremos aí os pontos mais importantes, mais interessantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos aí retomar um pouquinho da diferença de resíduo e rejeito, O que é um resíduo, o que é um rejeito, O que é bolacha, o que é biscoito, Eu prefiro escolher entre bolacha e biscoito do que resíduo e rejeito, O resíduo, basicamente, é aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, São partes que sobram de processos derivados das atividades humana, animal e processos produtivos, ou seja, todos esses processos que ocorrem na sua residência, no campo e na indústria, Como matéria orgânica, o lixo doméstico, efluentes industriais. O que é um efluente? O efluente é aquele produto que sai, aquela água utilizada, que já foi utilizada. O afluente é aquela água que chega, que não foi utilizada ainda. E os gases liberados em processos industriais ou motores, ou seja,
né? Você tem uma indústria, uma petroquímica, uma nitroquímica ali, ela exala ali uma fumaça que contém resíduos industriais, infelizmente, e os motores dos carros, né? Dos motores a combustão, tá? Então, os resíduos, eles podem ser reaproveitados de alguma forma, ou reciclados, ou reaproveitados. Ele pode entrar na cadeia em algum outro momento oportuno. O rejeito não. Ele já passou por todos os processos e a única disposição adequada, né, segura, é a disposição ali no aterro sanitário. Vamos rever aqui rapidinho. Rejeitos são aqueles materiais que já passaram por todos os processos possíveis de tratamento e recuperação disponíveis e viáveis. Muitas vezes, por exemplo, tem alguns copinhos de plástico pequenininhos que muitas vezes o plástico é de tão má qualidade que ele não consegue voltar para a indústria, não é viável financeiramente ele passar por um processo de reciclagem. Né? A gente tem que reaproveitar ele de alguma outra forma, mas a reciclagem, o custo é maior. Então seria mais barato adquirir mais matéria-prima e produzir um novo copinho. Por isso é que é tão interessante você não utilizar aqueles copinhos de plástico ali para beber água, café. Né? Se você está sempre trabalhando em algum lugar ou vai para a escola, é interessante que você tenha seu próprio copo, sua própria garrafinha, sua própria xícara. Né? É aquela questão de mudança de hábitos. No começo, às vezes, a gente se atrapalha, esquece e tal, mas a mudança de hábito é um exercício diário. Né? Disponíveis e viáveis, de modo que a disposição em aterros sanitários tornou-se a única opção. Tá? Comentamos também sobre os fármacos no meio ambiente. O que são os fármacos? Relembrando, medicamentos, né? Aquele medicamento para dor de cabeça, né? Anti-inflamatórios, antibióticos, que não é interessante, você não pode descartar no vaso sanitário, no lixo comum, né? Porque eles são contaminantes. Não tem jeito, se você consumiu aquele medicamento, o seu corpo, o seu organismo, ele metabolizou ele. Em algum momento você vai eliminar e ele vai cair na rede de esgoto quando o local que você reside possui, né? E se tem tratamento ou não, não importa se tem tratamento ou não, porque ele não vai ser... os tratamentos que a gente tem hoje em dia, eles não retiram fármacos do ambiente, né? Eles retiram partículas maiores, até mesmo alguns tipos de micro-organismos, mas os fármacos, hormônios, antibióticos, eles acabam passando pelo processo de tratamento de esgoto e contaminando. E muito pior ainda é quando você não tem, infelizmente, em muitos lugares do Brasil, não tem a rede de coleta de esgoto. Né? As pessoas podem usar algum banheiro ou seco, né? Ou fazer suas excretas diretamente próximo ao rio, em alguns lugares. Então, as suas excretas vão direto para o solo, penetram, que a gente chama de lixiviação, né? Chove, essas excretas vão penetrando no solo, atingindo ali, ou elas escorrem e atingem o veio d'água, né? O riacho, o córrego, ou elas penetram no subsolo, atingindo o lençol freático, né? Que gera contaminação da mesma forma, né? Então, estudos apontam, vai aparecer na tela aí para vocês, estudos apontam que vários fármacos consumidos são excretados no esgoto doméstico. Ainda, várias substâncias são persistentes no meio ambiente e vários fármacos não são removidos no tratamento convencional de água. Aí o que acontece, meu povo? Nós comentamos na aula anterior também que na hora que esse fármaco ou qualquer outro contaminante cai na água, e principalmente os fármacos, também tem a história dos agrotóxicos, eles são bioacumulativos, eles vão acumular no ambiente, tá? E os organismos, sejam algas, sejam peixes, sejam corais, esses organismos eles não conseguem metabolizar essas moléculas desses fármacos, ou seja, o organismo deles não processa isso daí, vai só se acumulando no corpo dele. E essa acumulação ela vai passando
né, de acordo com o que vai crescendo ali a cadeia alimentar, né? Então, até usei um exemplo na aula anterior aqui, se, por exemplo, a grosso modo, só para questão de raciocínio, se a gente eliminar uma molécula ali de um medicamento, ele vai passar pela cadeia alimentar, né? E na hora que você consome o animal ali de topo de cadeia alimentar, você não está consumindo a única molécula que você excretou. Você consome dezenas ou milhares de moléculas, tá? Por quê? Esses animais, eles têm um metabolismo, um ritmo de vida, né? Um ciclo de vida. Então, eles se alimentam, não é só de um plâncton, de um peixe, eles vão se alimentando, eles têm um ciclo de vida. E esse medicamento vai se acumulando ali no corpo desse animal. Então, na hora que você pesca aquele seu peixinho delicioso para o jantar, ele está lá carregado de medicamentos, né? E a questão no campo também, um problema muito sério, são os agrotóxicos, que também são bioacumulativos, né? Contaminação por esgoto não tratado. Se esgoto tratado já é um problema, né, que não retira todos os contaminantes, o esgoto tratado é um problema muito maior ainda, né? A ausência de tratamento de esgoto traz doenças que afetam a saúde, micro-organismos patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? Patogênico é a capacidade de causar doença, né? São causadores de doenças que afetam pessoas e animais. Algumas delas são a febre tifoide, paratifoide, cólera, hepatite A, leptospirose e outros, né? Lembrando que a leptospirose, né, quem mora no meio urbano, ela pode ser transmitida por roedores. Então, se você está no meio da chuva, numa enchente ali, não é só você entrar no esgoto. Você está na rua na enchente, colocou o pezinho naquela água suja, ela pode estar contaminada aí com a leptospirose e você desenvolver a doença, o que é muito grave, tá, pessoal? Infelizmente, a leptospirose é muito comum, porque devido à sujeira, né, das ruas, o sistema de esgoto às vezes está entupido de lixo, lixo que as próprias pessoas jogam na rua, entope o bueiro, aquela água não tem vazão no período de chuva, acaba se acumulando e toda aquela sujeira vem. E a pessoa entra em contato com aquela água e pode se contaminar, tá? Nós vimos alguns dados na aula anterior sobre saneamento, né? Vamos ver em mais detalhes agora nessa aula aqui, tá? Eu tenho aqui atendimento com rede de água, né? Até o fechamento aqui, ó, parece jornalista, né? Dessa reportagem, dessa aula, os dados presentes no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, numa população brasileira que em 2010 era de 147 milhões de pessoas e no ano de 2020, 175 milhões de pessoas atendidas, né, com a rede de distribuição e tratamento de água. Não é a população geral do Brasil, é a população atendida por essa rede de água, né? Ou seja, respectivamente em 2010 era 81% da população, pouco mais de 81%, e no ano 2000 era 84%. Notem que de 2010 a 2020, né, foram 10 anos aí com um crescimento percentual de apenas 3%, né? Poderia ser um ritmo muito melhor, tá? E a população urbana ali, né? A maior parte da população brasileira está concentrada na cidade, seja ela grande ou pequena, que a gente chama de população urbana. No ano de 2010 era de 143,9, com 92% e meio de pessoas atendidas com o sistema de distribuição de água, e no ano de 2020 era um pouco mais de 93%, mais precisamente 93,4%. É um número interessante? É, né? Para a rede de atendimento de água, mas pode melhorar, né? Tem que melhorar, porque a questão de saneamento no Brasil, distribuição e coleta de água e de esgoto, está diretamente ligada a questões de saúde pública,
né? Então, quanto mais tiver saneamento, ou seja, mais água tratada as pessoas tiverem acesso, né? Mais coleta e tratamento de esgoto as pessoas tiverem acesso, menos doentes as pessoas ficam, isso numa população geral, tá? E atendimento com rede de esgoto, será que é esta mesma alegria? Vamos dar uma olhada aí. Os anos são os mesmos, né? 2010 e 2020. Em 2010, a população total atendida, né, era de 82,7, né, mil pessoas. E é correspondente a 46% ali da população. E em 2020 era, olha, significativamente aumentou, né? 114 mil pessoas para 55% da população. Aumentou, mas é um número bacana? Pouco mais da metade da população aí brasileira com esgoto é muito aquém, né, do que é necessário para preservar a saúde pública, né? Nós precisamos melhorar esse índice muito mais. Se tratando de população urbana, são 82% ali, pouco mais. Em 2010, 53% da população. E em 2020, 112%. 63% da população. Ou seja, existem ainda pelo Brasil municípios que não são atendidos por rede de esgoto. Municípios inteiros, né? Existem algumas regiões do Brasil, por exemplo, na região Nordeste, que o sistema é um pouco mais complicado. Né? Existem municípios inteiros sem coleta de distribuição de água e, consequentemente, não tem a coleta de esgoto. Né? E a cobertura domiciliar de resíduos sólidos, né? Vamos olhar ali a tradicional coleta de lixo, né? Quem coleta o lixo é o coletor de lixo, ele não é lixeiro, né? Lixeiro é quem joga lixo no chão, tá? Pessoal, então nós vamos chamar o coletor aí de coletor de lixo ou coletor de resíduos, ele não é o lixeiro, tá? Então, olhando ali para o ano de 2010 e 2020, respectivamente, numa população atendida, são 119 mil brasileiros em 2010, mais de 93% da população. Tá? Lembrando que esses caminhões, eles também passam em muitos lugares da zona rural, viu? Então, é interessante você não queimar o seu lixo, tá? Veja quando passa o caminhão coletor para deixar disponível para ele. Em 2020, mais de 190 mil pessoas, né, quase 191 mil, e mais de 90% ali da população. Se tratando de uma população urbana, são aí 113, quase 114 mil pessoas. Olha só que número bacana, 97,2% da população urbana no ano de 2010 e 98,7% no ano de 2020. Né? Partindo aí para a drenagem urbana, o que é a drenagem urbana? A gente só lembra, por exemplo, quando a gente mora aqui numa grande cidade como São Paulo, chove e se você está andando por uma ladeira parece que aquilo é cascata, né? Então aquela água toda escorre para as regiões mais baixas, de baixada, e acaba em alagamento. Por quê? Como eu já comentei anteriormente, muitas pessoas têm o péssimo hábito de jogar lixo no chão. Então na hora que chove, essa água lava todo esse lixo que vai para o chão, vai para a boca do bueiro, e ele entope, e essa água não tem por onde escoar. Isso é muito sério, tá? Mas, infelizmente, nem todas as cidades do Brasil têm ruas plenamente asfaltadas com sistema aí de coleta de esgoto. Vamos dar uma olhadinha aí na tela do sistema de drenagem urbana. 43% dos municípios possuem sistema exclusivo de drenagem, ou seja, rua com bueiro, né? 12% dos municípios possuem sistema unitário, ou seja, misto, com esgotamento sanitário. 21,3% dos municípios possuem um sistema de drenagem combinado, sistema combinado para drenagem. E 15,7% dos municípios não possuem sistema de drenagem. Ou seja, na hora que chove, não tem como coletar e escoar essa água para algum lugar, né? No caso de cidades extremamente adensadas, como é o município de São Paulo,
Campinas, aí tem outras Santos, são cidades muito grandes. O que acontece? As cidades são plenamente asfaltadas, né? Tem muitas ruas, muitas calçadas e o sistema de drenagem das ruas, do esgoto, não dá conta, como eu acabei de mencionar. O ideal é ter sistemas, praças, né? Parques, para na hora que essa chuva vier, o próprio solo drena essa água, tá? E evitando enchentes. Tanto que aqui em algumas regiões aqui de São Paulo, quando chove, o escoamento dessa água é tão intenso, causando alagamentos, que foram construídos piscinões. Tá? Esses piscinões tem aí em várias regiões de São Paulo e eles servem o quê? Para armazenar o excesso de água da chuva. Parou de chover, depois essa água ela corre para a galeria de água de esgoto para ser drenada aos poucos, evitando que uma grande área ali naquela região seja alagada, né? Que essa água tome conta das casas das pessoas. Seguindo em frente, né? Como fazemos o manejo dos resíduos sólidos urbanos? Nós já vimos números muito próximos aí na aula anterior. O Brasil tem mais de 5.570 municípios, né? Até 2020, mais ou menos, nós tínhamos mais de 211 milhões de pessoas. Esse número já superou em muito. Só você entrar, por exemplo, no site do IBGE, que você vai ver a cada alguns minutinhos, né, o número aumenta, ou seja, pessoas vão nascendo, né? Estimativa da disposição final no solo, ou seja, como é que a gente descarta esses resíduos sólidos, né? Ó, 14,6% a gente joga no lixão. Os lixões já deveriam, por legislação, terem sido desativados, mas alguns municípios, né, não tiveram condições ainda de realizar alguma obra de infraestrutura para dar a disposição correta desses resíduos. Infelizmente, e esses lixões eles são altamente contaminantes do solo, né, dos cursos d'água, tá? Então é uma prática que não deve ser adotada, tá? Aterro sanitário, né? Nós temos aí 65%, né? 73,8% de disposição dos resíduos sólidos colocados em aterro, que seria o menos pior, né? Seria o mais adequado para a disposição desses resíduos. E ainda temos alguns aterros controlados, né? Cerca de 11,6%. Não é o ideal, mas é melhor do que um lixão, tá, gente? O lixão, ele é tão contaminante porque o que acontece com o aterro? O aterro, ele tem que ser permeabilizado o solo, tá? Ele é disposto ali o lixo, o resíduo em camadas com terra, né? É coletado ali através de uma tubulação o gás metano, né? Que é produzido com a decomposição de toda essa matéria. Então é um ambiente bem controlado e alguns aterros ainda utilizam aquela energia do gás metano para produzir energia elétrica, acaba aproveitando aí a energia do aterro. E o esgotamento sanitário? Né? Os dados são os mesmos, né? São mais de 5.570 municípios e aí tá mostrando para a gente um dado que a gente não tinha visto ainda por região, né? Na região norte, 13% apenas da população é atendida com sistema de esgoto. É um número crítico, certo, pessoal? Na região nordeste, 30,3% da população é atendida com esgotamento, tá? No centro-oeste vai melhorando um pouquinho, mas está longe do ideal, 59,5%. Na região sul, 47,4%. E o índice, vamos dizer, menos pior, tá? É o da região sudeste, com 80,5% da população atendida com rede de coleta de esgoto. Coleta só, tá? Não quer dizer que todos que têm rede de coleta de esgoto têm tratamento. E água potável, né? A água é fundamental para a vida,
tá? Então, a água utilizada não só para nosso metabolismo, né? Para utilização humana, mas é muito utilizada na indústria e agricultura, tá? A agricultura aí que acaba consumindo a maior parte dos recursos hídricos, ok? Então, também aqui nesse gráfico mostra a distribuição por região, tá? Desse recurso hídrico. A região norte, que é a região do Brasil com a menor população, né? Ela concentra aí 58,9% desses recursos hídricos, tá? Na região nordeste, são 74,9% da população atendida. Na região sudeste, centro-oeste, desculpa, ali Goiás, Mato Grosso, não 90,9%, quase 91% da população atendida. O interessante da região centro-oeste é que tem capitais ali muito novas, né? Brasília foi construída para ser a capital, né, nacional, e na época que ela foi construída, todas as pessoas, né, todas as residências tinham ali acesso à rede de água, tá? Potável. Agora a cidade cresceu, tem cidades satélites e essa não é mais a realidade. Por exemplo, Palmas é uma cidade muito jovem, né? Capital ali do Tocantins. Goiânia é uma excelente cidade, então elas têm ali um recurso interessante, tá? E um abastecimento interessante dessa população. Na região sul do nosso país, 91% da população é atendida ali com rede de água e na região sudeste, 91,3%. Não quer dizer que esse número de atendimento, né, da população com essa água, essa rede de abastecimento de água, isso seja satisfatório, porque o que acontece? Boa parte dessa água ela se perde no percurso entre a estação de tratamento e o destino final dela, ou seja, residência, indústria, comércio, ela se perde, né? Mais de 40% aí da água acaba escapando por vazamentos, tem muito vazamento. E olha, a quantidade de água é impressionante, a quantidade de água perdida. Muitas pessoas poderiam ser abastecidas com essa rede de água, só com essa água perdida aí. Isso acaba tornando o processo muito caro, né? Porque quando a gente recebe a nossa continha de água, a gente não está pagando pela água, que é o bem, né, mais precioso. Nós estamos pagando aí pelo tratamento dessa água, que não é barato, né? Então, essa água tem que ser captada, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser limpa, adicionada cloro, adicionada flúor, né? E redistribuída aí para a população. E isso tem um custo que não é baixo, tá? Para ser perdido aí, e a gente sente muito essa perda na época da seca, porque acaba chovendo mais, em algumas regiões densamente populosas, como é o caso da região aqui metropolitana de São Paulo, ocorrem incríveis racionamentos, né? O Brasil é um dos países que mais possui água doce no mundo e a gente acaba sofrendo racionamento aí no período de seca, no período de estiagem. Se não houvesse o desperdício, se houvesse o consumo consciente desse recurso, não precisaríamos passar aí por essa dificuldade, né? Continuando, aí tem um mapinha da região metropolitana de São Paulo, pega ali a região de Bragança, tal, onde fica o Complexo Cantareira, tá? Que ele abastece, é um dos maiores complexos aí de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Tem uma atitude, um projeto muito interessante aí, no sul de Minas Gerais, na cidade de Extrema, de reflorestamento para poder ter mais disponibilidade de água. Então, boa parte da água consumida aqui na nossa região metropolitana de São Paulo é importada do estado de Minas Gerais. Bom, pessoal, o papo estava bom, né? Se eu pudesse, eu ficaria mais meia hora conversando com vocês, porque tem muita informação para passar. Espero que vocês tenham gostado, avaliem a nossa aula, diga a sua opinião. Agradeço muito a atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.